Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 22 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santa, Santa Cecília. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Filémon de Colossos, na atual Turquia, cujo amor a Jesus Cristo foi causa de alegria para São Paulo. Juntamente com ele é venerada sua esposa, Santa Ápia. Em Arbela, na Pérsia, hoje Erbil, no Iraque, Santo Ananias, mártir, que, no tempo do rei Sapor II, por ordem do arquimago Ardizag foi feito prisioneiro e por 3 vezes espancado com tal crueldade, que os verdugos, julgando já morto, o deixaram caído na praça, mas de noite os cristãos levarão-no para sua casa, onde entregou a alma a Deus. Morte no ano 345. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Benigno, bispo, que na grande perturbação causada pelas invasões, administrou com grande zelo e piedade a igreja que lhe foi confiada. Morte no ano 470. Em Autun, na Gália Leonense, na odierna França, São Pragmácio, bispo. Morte no ano 517. Junto ao rio Zion, perto de Maras, cidade da Cilícia, no território atual da Turquia, os beatos Salvador Lilo, presbítero da Ordem dos Frades Menores, João, filho de Balzi, e outros 6 companheiros naturais da Armênia, mártires, que, perante a imposição dos soldados otomanos para renegarem Cristo, recusaram trair a sua fé e, trespassados pelas lanças, emigraram para o reino eterno. São estes os seus nomes: Kaadir, filho de Shodianin, Serum, filho de Cauras e Vardavar, filho de Dimbalak, Paulo, filho de Jeremias, David e Teodoro, irmãos, filhos de David. Morte no ano 1895. Na localidade de Triora, na Ligúria, região da Itália, o beato Tomás Régio, bispo de Genova, que, associando a austeridade de vida a uma admirável afabilidade, conseguiu estabelecer a concórdia entre os cidadãos e assistiu com todos os meios os indigentes, atendendo especialmente aos problemas da convivência humana. Morte no ano 1901. Em Teucautitla,
cidade do México, São Pedro Esqueda Ramírez, presbítero e mártir, que, durante a perseguição mexicana, por ser sacerdote foi encarcerado e fuzilado. Morte no ano 1927. Em Paterna, cidade da província de Valência, na Espanha, os beatos Elias, Julião Torrijos Sanches e Beltrão Francisco Laós Moliner, religiosos da congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que, animados pelo exemplo de Cristo, durante a perseguição religiosa mereceram alcançar o prêmio eterno prometido aos que perseveram na fé. Morte no ano 1936. Em Orfãs, perto de Gerona, também na Espanha, o beato Fernando Maria Lovera Puig Seix, presbítero da Ordem dos Carmelitas e mártir, que, na mesma perseguição contra a fé, recebeu a coroa de glória. Morte no ano 1936. História de Santa Cecília. Santa Cecília nasceu provavelmente no ano 150, em Roma. Era filha de um senador romano, da família nobre dos Metelos. Era cristã, e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Como cristã numa época tão antiga, e em Roma, ela certamente herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, o primeiro Papa. Cecília herdou a fé desses santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente em Roma. O cristianismo que Cecília recebeu em sua formação, era o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé. Cecília foi cristã numa igreja perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém, cheia de profunda fé, esperança e coragem. História de Santa Cecília. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento ela estava muito triste. Então, ela chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre sua fé. Disse que tinha feito voto de castidade para Deus, e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que a ouvia boquiaberto com a força de suas palavras e a convicção que vinha de seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília que, após ouvi-la, ele se converteu, entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Naquela mesma noite ele recebeu o batismo. Valeriano contou o que ocorrerá para seu irmão Tibúrcio e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. A primeira canção de Santa Cecília. Santa Cecília, então, vendo a maravilha que Deus estava operando através dela, agradecida, cantou para Deus: e Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante, que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. O prefeito de Roma, Turcius Almachius, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos nobres e ricos. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu, então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus, não renegaram sua fé. Assim, foram condenados à morte decapitados. Milagres de Santa Cecília. Santa Cecília foi chamada ao Conselho Romano logo em seguida. Isso aconteceu provavelmente no ano 180. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito, furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Condenaram-na à tortura. Mas, estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre o sentido da vida, que é o seguimento de Jesus Cristo. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram do lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos deuses.
Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília para que essas pessoas alcançassem a felicidade e a salvação. O prefeito então, aborrecido e furioso, deu ordens para outros algozes trancarem Santa Cecília no balneário de águas quentes do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali, ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era a morte certa. Porém, para a surpresa de todos, milagrosamente ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficavam impressionados com a fé daquela jovem, frágil, que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito, irredutível, mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Martírio de Santa Cecília. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos neste mundo, sentindo que sua missão estava cumprida mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. Por isso, ela é a padroeira dos músicos e da música sacra. Depois disso, a fisicamente frágil e interiormente forte jovem romana que desafiou os poderes deste mundo, entregou seu espírito ao Pai Celestial. Após sua morte ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto e desde então passou a ser venerada como mártir. Descoberta do túmulo de Santa Cecília. O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No século IX, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal L. 817-824. Logo após este fato, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as relíquias da santa. O corpo dela estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da santa estavam também os corpos de Valeriano e Tibúrcio. No ano de 1599, o cardeal Sfondrati mandou abrir o túmulo de Santa Cecília, e seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal L. a encontrou. Sua festa é celebrada em 22 de novembro, dia dos músicos e da música. Oração a Santa Cecília. Ó Virgem e Mártir, Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo, alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados. Alcançai-nos também a graça de sempre louvar a Deus com canções espirituais. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Amém.